Sou a Vanessa Fonseca, eu sou CEO da Master Sales, que é uma empresa de inteligência comercial, onde a gente trabalha alguns pilares específicos, tanto a estruturação das áreas comerciais, voltados para gestão, liderança, tecnologia e, claro, resultados, vendas, que é o que realmente move o comércio, né? Então, vou trazer aqui para vocês o nosso foco para 2026. Nós fazemos muita pesquisa de mercado, principalmente no quesito comportamento do consumidor, principalmente comportamento das pessoas, dos compradores, e muita coisa tem mudado e vai mudar para 2026, né? Com o advento da pandemia já mudou muita coisa, mas a tendência é que nós estejamos sempre um passo à frente do que está mudando no comportamento do consumidor. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês são alguns pilares básicos que o empresário e os gestores e os times precisam olhar para que eles consigam ter mais resultado dentro dos negócios, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide que nada mais é, né, quem é já da área de administração entende bem esses três pilares, esses três níveis, que é estratégico, tático e operacional. Mas hoje eu trouxe numa linguagem diferente, que é o que vai se exigir de cada um desses níveis dentro das empresas, tá? Eu tenho falado muito com a Irma, principalmente dentro da nossa mentoria. O dono, ele precisa cada vez mais ocupar a área estratégica da empresa. Por quê? Porque se não for ele, ninguém vai fazer isso pela empresa. E esta é a palavra do ano de 2026. É o dono, é o empresário, as diretorias voltadas muito para a estratégia, principalmente no quesito marketing. Então, a gente tem visto um movimento dos donos das empresas se tornarem a cara dos negócios. Eu não sei se vocês viram isso com a DIB, da CIMED. Então, os empresários, né? Os CEOs, eles estão voltando a ser cara do negócio exatamente por conta dessa mudança do mercado e o consumidor tem percebido e tem engajado muito mais nesse quesito, nessa tendência, tá? Então, o que vai exigir do nível estratégico das empresas em 2026, principalmente o dono envolvido com estratégia. E para que ele tenha tempo para fazer isso, o que ele tem que fazer? Delegar, tá? Ele precisa delegar atividades de baixo valor para que ele consiga realmente focar em atividades de alto valor para o negócio, que é diretamente envolvido com estratégia. No nível tático, que é aquele nível que a gente fala muito da gestão, o gestor, e aqui vou trazer um pouquinho mais gestor comercial, que é muito no que a gente foca dentro da nossa empresa, a habilidade que mais vai se exigir do gestor de 2026 para frente é liderança. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas os meus gestores, eles estão fazendo esse papel. O engajamento do time vai ser um divisor de águas para quem souber utilizar isso a partir de 2026. A gente tem percebido um mercado cada vez mais desafiador com mão de obra, diferentes gerações. Então, se o gestor não desenvolver as habilidades de liderança, a probabilidade é que a gente tenha pessoas cada vez mais desmotivadas no ambiente de trabalho. Então, eu sempre gosto de recomendar, né? Eu falo, gestor, você está estudando o que esse ano? Você está estudando liderança? Você já leu algum livro de liderança, assistiu séries de liderança, fez um curso de liderança? Ainda não? Então, você precisa começar a se movimentar nesse quesito, ok? E no nível operacional, o que vai se exigir das pessoas que estão ali de supervisão para baixo? Execução. A palavra da vez para quem está em nível operacional é execução. As pessoas precisam ter disciplina para executar uma rotina da hora que chega até a hora que sai da empresa. E o que a gente percebe é que a maior parte das pessoas não tem uma rotina. Ela chega na empresa, ela não sabe o que vai fazer, ela descobre no dia, na hora que ela precisa executar, tudo a toque de caixa, apagando incêndio, e não consegue manter constância de execução, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês também, nesse nível operacional, execução vai ser o que vai definir os negócios a partir de agora, ok? Além disso, e aqui eu só queria complementar, porque às vezes o dono
ou gestor se sente extremamente sobrecarregado porque ele leva literalmente essa pirâmide nas costas. Então, o gestor, além dele ser o estrategista, ele também é o líder e ele também executa as funções no dia a dia. E quando você olha para a pirâmide, o que que você entende? Esses três níveis existem em todas as empresas. Se você não tem uma pessoa em um desses níveis, ele existe. Então é você que vai ter que assumir também a responsabilidade de execução nesse nível, ok? É muito comum a gente fazer mentoria para empresários e eles não terem gestores. Eu falo, tá, a função existe. Se não tem ninguém nessa função, você assume o papel dessa função como líder, ok? Então, quando a gente olha para essa pirâmide, o que a gente mais tem que olhar em qual nível eu estou, qual nível eu vou delegar e o que que eu vou cobrar e acompanhar das pessoas que estão nesse nível. Tá claro até aqui? Tá, a velocidade está boa? Muito bom. Agora, eu quero falar do maior diferencial competitivo das empresas não só em 2026, mas daqui para frente, tá? Existem dois diferenciais que vão determinar o sucesso das empresas de agora em diante. A primeira, análise de dados. Gestor e empresário que não sabe monitorar os dados da sua empresa, dificilmente ele vai conseguir ter sucesso no aumento do seu faturamento. E quando a gente fala analisar dados, parece tão difícil e tão distante, mas na verdade não é. Quantas pessoas entraram na sua loja hoje? Dessas pessoas que entraram, quantas compraram? As que não compraram, por que não compraram? Você não tinha um produto, o tempo de atendimento estava longo. Então, são números tão básicos que o empresário tem perdido a oportunidade de analisar e, consequentemente, perdido a oportunidade de melhorar os seus resultados. Tá bom? Só agradecer aqui a presença da minha sócia, head comercial lá da Master, Jaqueline. Bom, falando de dados, então o que é importante a gente olhar a partir de agora? Quantidade de clientes que chegam na sua loja, desses clientes quantos viram vendas, dessas vendas, qual que é o ticket médio, qual que é a taxa de conversão do seu vendedor. Tudo isso vai fazer com que você otimize o seu resultado sem aumentar o custo da sua operação. Então, quanto melhor forem os seus números, menor será a quantidade de pessoas que você vai precisar colocar na operação e, consequentemente, o seu lucro, né? Lembrando que o custo aí, o seu lucro, você consegue ter um resultado melhor. Agora, o segundo dado, que talvez seja o mais desafiador para nós, é que saiu uma pesquisa da OMS o ano passado, da Organização Mundial de Saúde, em que nós estamos na geração mais ansiosa da humanidade. Ok? Tendo em vista que estamos na geração mais ansiosa da humanidade e o Brasil ficou em primeiro lugar no mundo, existem dois impactos que a gente está negligenciando. O primeiro é de que forma que a gente lida com os times cada vez mais imediatistas, que querem ter mais resultado rápido dentro da sua operação, e às vezes você não tem uma política de premiação que esteja de acordo com esse nível de ansiedade. Então, internamente, para o nosso time, a gente tem que olhar para isso. E o segundo pilar, que é o mais aterrorizante para nós, empresários, é que o tempo de resposta para o cliente não pode exceder 5 minutos. Então, quando a gente olha para essa informação, 78% dos clientes compram de quem responde primeiro. Se a gente olha para essa informação, o que a gente tem que fazer com isso? Ok? Então, se 78% das pessoas compram das empresas que respondem primeiro, esse é o principal indicador que você precisa começar a monitorar dentro da sua empresa. Quanto tempo o meu time demora para responder um cliente, seja no WhatsApp, seja na loja física, certo? E aí, olhando para essa perspectiva, a gente começa a entender por que a inteligência artificial tem vindo, né, com tanta velocidade, é exatamente para acompanhar o sentimento de imediatismo que as pessoas têm quando elas buscam comprar alguma coisa. Elas esperam que você responda a elas em menos de 5 minutos. Ok? Tranquilo até aqui? Perfeito. Eu trouxe mais um slide aqui para complementar a minha fala,
E antes de entrar nesse próximo slide, eu vou terminar o conteúdo para poder explanação para vocês antes do meu tempo, até para que, se vocês tiverem perguntas, a gente possa responder. Eu venho do segmento de consultoria há 11 anos, tá? E dentro desses 11 anos de consultoria, a maior parte dos empresários pensa que a gente tem que fazer muita coisa para que a gente tenha resultado. E por incrível que pareça, nesses 11 anos ensinando empresários a estruturarem suas áreas comerciais e terem muito resultado com isso, a gente percebeu que só tem 3 coisas que o empresário ou o gestor comercial precisa fazer para ter mais resultado, tá? Então a gente trabalhou literalmente aquela lei de Pareto, os 20% de ações que eu faço que me geram 80% dos resultados. Então, às vezes, a gente pensa que tem que fazer coisa demais, e muito pelo contrário, a gente tem que fazer o essencial, mas fazer bem feito, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro da nossa metodologia, né, de estruturação de área comercial, quais são os 3 pilares que a gente entendeu que geram 80% dos resultados dentro das empresas. Só que o que é mais importante? Esses 3 pilares juntos, eles garantem constância e previsibilidade, e não aqueles altos e baixos nas vendas que a gente faz, aí depois o resultado cai, e aí depois você corre atrás de novo. Se você fizer de forma constante, vocês vão perceber que ele vai gerar previsibilidade de receita para vocês, sem precisar ficar apagando incêndio o tempo todo. Tudo bem? Coloquei aqui para você. Vocês gostaram desse material? Deixa eu só perguntar. Tá visivelmente legal? Tudo gerado por inteligência artificial, tá? É, a gente trabalha muito pilar tecnologia. Quanto tempo eu gastaria para fazer um material bacana desse jeito, resumido, tudo que eu gostaria de falar? Sei lá, eu que não sou boa com design, eu deveria gastar aí pelo menos 1 hora, 2 horas. Eu gerei esses slides em 2 minutos, ok? Então, só para vocês entenderem também, se não tem ninguém na sua empresa estudando inteligência artificial, você já está ficando para trás, tá? Quais são esses 3 pilares, então, da alta performance dentro das empresas, ok? O pilar 1 é obrigatório que as empresas tenham pelo menos uma reunião mensal com todo o time para falar de metas e de reconhecimento. E o interessante é que só precisa ser uma vez por mês. E às vezes o empresário acha que tem que fazer toda semana, que tem que fazer todo dia. Não, você consegue ter um excelente resultado falando de metas e reconhecendo as pessoas que atingiram os resultados que você gostaria uma vez por mês, ok? É o mínimo e também pode ser o máximo, mas não pode ser menos do que isso, tá? Então, para que serve essa reunião de metas? Lembra que eu falei das análise de dados para vocês, que vai ser um diferencial competitivo? Eu vou olhar para os números do mês passado, eu vou entender o que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, quais foram os gaps, quais foram os avanços que nós tivemos. Eu vou compartilhar isso com o time, inclusive quais foram os melhores, os que desempenharam melhor as suas funções em termos de faturamento, de taxa de conversão e tudo mais. Eu vou premiar as pessoas que entregaram os melhores resultados. A premiação ela acontece de forma coletiva e nunca individual. Premiação todo mundo tem que ver. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer as pessoas que estão entregando o seu melhor para que as outras pessoas queiram chegar lá também, tá? É uma vez por mês que essa reunião acontece, geralmente no primeiro dia útil do mês, tá? Para que a gente fale dos resultados do mês anterior, fale das metas do mês seguinte e discorra sobre as estratégias que nós vamos usar para bater esse número, ok? Esta reunião, ela também tem o objetivo de gerar clareza e energia. Como assim gerar clareza? Primeiro, nós vamos correr atrás de quê esse mês? Por qual motivo? E a energia é porque a motivação das pessoas dura só 15 dias. Então, se você faz uma reunião a cada 30 dias, depois eu vou mostrar para vocês como conseguir sustentar a motivação do seu time por mais 15 dias, ok? Então, você faz uma reunião de motivação hoje, que é o objetivo dessa reunião de metas e reconhecimento. Daqui 15 dias é como se o seu time não tivesse tido nenhum tipo de motivação.
ele já vai perdendo o gás e a energia. E você, como líder, né, precisa conseguir manter esse resultado, tá? E a gente vai reconhecer também quem foram as pessoas que se destacaram, conforme eu falei. Então, o pilar um, que é a RMR, que a gente chama, reunião de metas e reconhecimento, ela acontece uma vez por mês, sempre no primeiro dia útil do mês, para compartilhar esses resultados, sempre trazendo motivação e engajamento para o time. Esta reunião, em nenhuma hipótese, você pode discutir problemas, porque senão ela vira um muro de lamentação e ela vai ser exatamente um tiro no pé. Tá? Então a gente só fala de coisa boa nessa reunião. Todos os outros apontamentos eles serão discutidos de forma individual, ok? O segundo pilar, que é o que a gente chama de PGV, é um painel de gestão à vista. A maior parte das empresas acredita que não precisa de um painel de gestão à vista. Mas como neurocientista e como estudiosa do comportamento humano, quanto mais você vê, você olha para alguma coisa, mais focado naquilo você fica. Então, o painel de gestão à vista é uma ferramenta obrigatória dentro das áreas comerciais das empresas. É um painel onde eu coloco todos os meus vendedores, as suas metas, distribuo isso por semana e a cada semana o vendedor está acompanhando ali seu resultado em tempo real, tá? Agora, qual que é o grande diferencial? Só essa ferramenta, fazendo um adendo aqui para vocês, só essa ferramenta, quando a gente implanta nos nossos clientes, a gente consegue ter um incremento de faturamento de 30%. Parece mágica, mas é ciência, tá? É você aumentar o poder do foco e, principalmente, os próprios colaboradores escrevem seus resultados no painel de gestão à vista. Quando a pessoa escreve, é como se ela aumentasse o nível de compromisso se ela estivesse assinando um contrato. Então, como a gente está muito na era do digital, algumas coisas têm se perdido e a gente faz questão de, baseado no estudo do comportamento e como as pessoas funcionam, manter ainda algumas coisas que a gente entende que gera resultado. Tá? Então, o painel de gestão à vista, ele nada mais é do que a sua meta do mês, dividida por semana e dividido por vendedor, que vai estar em algum local visível da sua empresa, para que eles tenham contato com isso 24 horas por dia enquanto eles estiverem trabalhando. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, como são só três pilares, todos eles são relevantes para esse resultado acontecer. Uma vez por semana, a gente faz o que a gente chama de FIV, que é o feedback individual do vendedor. É um momento onde a gente tem para ajustar os gaps, corrigir as rotas, dar feedback, incentivar o que eles estão fazendo de positivo, corrigir o que estão fazendo de negativos. E outra coisa, se colocar à disposição do que o vendedor precisa de você como líder, que ele não tem autonomia para fazer e que ele depende totalmente de você dentro desse processo. Vamos imaginar o seguinte, lá dentro da empresa, eu sou a cara da empresa, certo? Então, o meu time comercial, de vez em quando, né, de vez em sempre, eles falam assim para mim, Vanessa, você precisa aparecer mais nos stores. Eles não têm autonomia para fazer isso sem mim, porque eu sou a cara da empresa. Mas se eu não faço, vira uma muleta da área comercial. Por quê? Ah, porque você não aparece nos stories, é por isso que a gente não está conseguindo vender. Toda vez que você aparece, chega mais leads, chegam mais clientes interessados. Então, quando você ouve o seu time e você pergunta de que forma você pode ajudar e que ele não tem autonomia para resolver, você acaba tirando, né, essas desculpas para que o resultado chegue ainda mais rápido. Ok? E também é uma forma de você monitorar o resultado semana a semana, fazendo essas correções rápidas, porque se a gente fala com o vendedor uma vez por mês, como diria minha mãe, a Inês é morta, né? Não tem mais nada que você possa fazer para melhorar aquele resultado no mês vigente, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês os três pilares, a RMR, o PGV e a FIV, que é o modelo que estrutura todas as áreas comerciais que a gente faz consultoria aí e que está sendo responsável por gerar um resultado muito significativo aí dentro das empresas da rede da construção que estão conosco, ok? Não sei como é que está meu tempo, mas se tiver tempo para perguntas, eu fico à disposição de vocês. Se identifique primeiro Eu me e chamo faça. Ana Luísa, hoje eu venho representando a Ferragista Novo Mundo e eu gostei muito dessa explanação, parabéns, material maravilhoso. E uma coisa que a gente percebe hoje é que realmente a dor das empresas ela é uma dor gerencial.
A gente até consegue compor um time operacional, comumente a gente consegue compor o time de diretores do estratégico, mas o tático fica um buraco, um vazio. É muito difícil. A senhora poderia dar algumas sugestões para as empresas, principalmente as de pequeno porte, o que é que elas podem fazer de forma prática para solucionar essa dor? Sim. Ana Luísa, né? Perfeito. Ana Luísa, é muito comum isso acontecer, e é comum também você ter a figura do gestor que era o seu melhor vendedor e que continua sendo o melhor vendedor recebendo como gestor, tá? Eu acredito que a forma mais prática de você resolver esse problema é você formar o seu gestor, tá? É o que nós estamos fazendo com os times, né, de algumas empresas aqui da rede, que é essa formação básica. O que que o gestor precisa fazer? Então, exemplo, esses 3 pilares. Quando você vai conversar com gestores, eles não fazem isso. Eles não fazem uma reunião por mês para falar das metas, para trazer a clareza para o time. Eles não fazem esse acompanhamento dos números e eles não fazem o feedback do individual. Então, se você parar para pensar, é o mínimo que ele deveria estar fazendo. Então, hoje, se você, né, quiser o material, depois você pode me chamar no direct lá do Instagram, é o pilar. É exatamente isso que você precisa ensinar ele para fazer. E depois que ele fizer o básico, formar ele em habilidade de liderança. Então, né, no caso, por exemplo, a Jaque, quando ela entrou na empresa, ela era uma consultora de vendas. E em um ano, ela se tornou a nossa head comercial, muito investindo no quesito liderança. Então, ela fez formação de analista comportamental, oratória, que vai fortalecendo as habilidades que o líder precisa para conseguir falar bem com o time, né? Então, até a questão da RMR, o fato de falar na frente para o time inteiro, escolher temas motivacionais. A gente faz oficinas de oratória com os líderes para que eles consigam falar melhor e conseguir explanar essas ideias para o time. A primeira coisa que eu acho, Ana Luísa, é que tem que ter o primeiro passo. Quem vai ser essa pessoa? Quais habilidades ela tem? Quais elas não têm? E de que forma que eu posso fazer um plano de desenvolvimento? Porque, às vezes, o empresário, ele quer um líder, ele sente essa lacuna, mas ele não se movimenta, ele não faz um plano de ação para desenvolver essa pessoa. Se ela é a pessoa leal que a empresa precisa, desenvolver as habilidades é o mais fácil que tem, ok? Ela só precisa de um plano do que fazer, tá? Deixa eu só fazer uma contribuição aqui. Isso que a Vanessa traz, esses 3 pilares, Ana Luísa, principalmente para uma empresa de pequeno e médio, é muito sobre. Primeiro, a gente precisa começar a fazer o básico para depois que o extraordinário venha. O objetivo é que você veja a operação rodando, né, com a gestão, com o tático funcionando muito bem. E para que o tático funcione, ele precisa ter pilares. Então, esses 3 pilares que a Vanessa traz, ele é o básico. Dentro desse básico, você desenvolve o extraordinário. Mas para começar, precisa ter a rotina e esses pilares do básico. Então, se você começa por aí já tendo a cultura, porque cultura é repetição, você já começa já a ter o processo implementado. E independente da pessoa que passe dentro da empresa, já existe um processo e uma cultura que está rodando lá dentro. Nada. Te perguntar, eu vou encerrar com ele porque o tempo avança. Eu sou Israel da Goiás Fechaduras. Eu queria saber como que faz essa recompensação, o preenchimento do painel de produção da semana. Gestão à vista. Como trabalhar isso sem ser uma coisa constrangedora, assim, que às vezes fica complicado de colocar isso em prática. Eu não consegui imaginar, assim, uma possibilidade, mas É Israel? é isso. Israel é o seguinte: a primeira parte de um líder é não ter medo de desagradar. Então, vamos pensar o seguinte: eu preciso entregar o resultado. O que precisa ser feito para que eu entregue esse resultado? O painel de gestão à vista, ele nada mais é do que trazer clareza do que eu estou correndo atrás e o que que eu vou ganhar com isso. Então, o painel de gestão à vista, ele ativa 2 coisas diferentes. A primeira é a competição, porque nós, seres humanos, naturalmente nós somos competitivos, quem sempre quer ser o melhor. E o segundo é a colaboração, tá?
Então, não é simplesmente colocar um painel de gestão à vista e fica por isso mesmo. Exatamente. Aí vem a habilidade do líder em ser líder. Quando a gente começa a implementar isso nas empresas, realmente a maior parte dos empresários tem medo, mas aliado a uma boa política de comissão e de premiação, isso vira uma máquina de resultados, tá? O painel de gestão à vista, ele tem um objetivo muito claro. É desdobrar as metas de tal ponto que o colaborador olhe para a meta e fala assim: caramba, isso aqui é muito fácil de fazer. Só um exemplo, só para vocês entenderem. Eu estava 30 quilos acima do que eu estou hoje, certo? Vamos imaginar que a meta do time também seja um número bem alto. Se você falar assim, caramba, eu tenho que emagrecer 30 quilos, vai ser impossível emagrecer 30 quilos. Quando a gente joga a meta para o time, é impossível bater essa meta. Só que quando você pega esses 30 quilos e fala assim, é em 6 meses, caramba, já é 5 quilos por mês. Já não parece tão difícil assim. Quando você pega 5 quilos por mês, num mês, de 5 semanas, e você fala assim, olha, é 1 quilo por semana. Ah, caramba, não parece tão difícil assim. E quando você pega em 5 dias aquele 1 quilo, vira 200 gramas. A pessoa fala assim, se eu não emagrecer 200 gramas, eu posso largar de mão? Entende? Então, o painel de gestão à vista, ele só tem esse objetivo, porque o nosso cérebro, quanto mais desdobrada for a meta, mais fácil a gente enxerga o primeiro passo. Se não estiver fácil a tal ponto de ser ridículo, o time não se move. Então, esse é o objetivo do painel de gestão à vista. Exatamente, Israel. Se parcelar bem, dá para comprar. É bem isso. Se parcelar bem a meta, dá para cumprir. Ok? Vanessa, eu vou agradecer, mas vou abrir um espaço para você falar e fazer contatos com você, mas agradecer a Vanessa Fonseca e a Jaqueline, né, Santos, não falei no início, seja bem-vinda, da Márcia Salles, e obrigado por essa participação e essas dicas que o senhor está dando para nós aqui. E se você quiser fazer o final, parece que deixaram o QR Code no início aí, mas Sim. poder falar de novo, fica para nós podermos passar a segunda pauta. Perfeito. Só agradecer o convite a todos vocês, aos que estão presentes, aos que estão online também. Eu coloquei o QR Code do meu Instagram. Caso vocês tenham interesse em receber o material que eu explanei para vocês aqui, só mandar lá no direct, tá? Pode colocar assim de marco mesmo, porque eu vou saber que vocês estavam aqui. E eu compartilho os slides com vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta também para fazer, pode mandar lá no direct que eu respondo, tá? E fica o convite para vocês que gostariam de estruturar a área comercial de vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês com gestão, liderança, tecnologia e vendas. Prazer imenso conhecê-los. Parabéns. Obrigado.